Boa noite, graça e paz. Meu nome é Cristiane, sou da MCM e faço parte da IBME. E nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra do Senhor com o tema de como vencer o pecado. Em Romanos 6:23, a palavra de Deus nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E através desse versículo, nós podemos ver, refletirmos que o pecado, ele gera um salário, né? O salário do pecado. Então, podemos meditar, refletir que há uma recompensa para o pecado, né? E é uma recompensa muito triste que nos leva à morte. Então, o que é o pecado? O pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Então, a nossa vida, ela hoje, na nossa vida cotidiana, é uma luta constante contra o pecado, né? Ele está todo momento nos cercando, né? Hoje há várias formas de nós pecarmos e entristecemos a Deus através desses atos, né? Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, ele entristece ao nosso Deus, ele nos separa do nosso Deus e destitui, né? Ele nos separa totalmente do nosso Deus. Então, o pecado é algo que nos provoca sentimentos ruins, né? Sentimentos, uma penalidade muito, muito grande. Mas a palavra de Deus também fala que as nossas maldades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado esconde o rosto de Deus de nós para que não nos ouça, né? Em Isaías 59:2 fala que o Senhor, ele não nos ouve quando nós estamos vivendo numa vida de pecado. Então, o pecado é algo muito ruim na nossa vida e nós devemos combater o pecado. Nós devemos eliminar, lutar diariamente contra o pecado na nossa vida. Uma porque ele nos causa mal, uma porque ele nos leva à morte, e o fator mais agravante é que ele entristece o Espírito Santo de Deus e nos afasta de Deus, né? Eu lembro ali na cruz, quando Jesus Cristo ele foi crucificado ali na cruz, e todo o pecado de toda a humanidade estava cravado sobre Jesus ali naquela cruz. Então, o próprio Pai teve que o abandonar por causa do pecado. Essa palavra é muito forte, né? Abandonar. Mas foi isso que aconteceu. O próprio Pai, nosso Deus, ele teve que abandonar um filho amado por causa do pecado. Então, em João também fala, em 1 João 3:8, diz que quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o que nos leva, o que nos entristece? Entristece a Deus é a prática habitual do pecado, né? Nós vivermos praticando o pecado todos os dias da nossa vida e levarmos como uma coisa normal, vivermos com o pecado como se fosse algo normal, e não é. É algo que nos traz muito mal, é o pecado, né? Então, nós podemos refletirmos que nós não podemos viver em Cristo e permanecer no pecado. Nós temos que escolher viver com Cristo e lutar contra o pecado, ou viver numa vida de pecado. Porque quando nós pecamos, nós obedecemos o diabo e entristecemos o nosso Deus.
vale a pena? Não, não vale a pena entristecer o nosso Deus, nosso Pai que está conosco, que nos ama, que deu a sua vida preciosa por amor de todos nós, e nós hoje vivermos entristecendo Ele. Não faz sentido, não é mesmo? Então, em 1 João fala que se... 1 João 1,8 fala que se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se eu falar para você, eu não sou pecadora, eu estou mentindo. Eu sou pecadora. Nós somos pecadores, né? Mas existe uma diferença. Viver na prática do pecado ou praticar o pecado. Se nós vivemos na prática, ele vai se tornar um hábito na nossa vida. Nós vamos viver com o pecado habitualmente, como se o nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O pecado tem tudo a ver. Uma vida de destruição, uma vida de morte, né? A nossa vida tem que... O pecado na nossa vida tem que ser acidental. Tem que ser uma prática. Tipo, nossa, pequei. Um acidente. Tem o Pai que nos perdoa, né? Que fala, se nós pecarmos, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, que nos perdoa de todo o pecado, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Ele nos perdoa. Então, o pecado na vida do crente tem que ser acidental, não tem que ser um hábito, né? Em 1 João 1,7 fala que se nós andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de algum pecado, é de todo o pecado. Então, se andarmos na luz, nós temos a opção de decidirmos com quem nós queremos andar, com quem que nós podemos andar, né? Com Cristo ou com a prática do pecado, com o diabo, né? Que ele é o que pecou desde o princípio. Induz toda a humanidade a viver no pecado, porque o diabo sabe que o que nos separa de Deus é o pecado. Então, em 1 João 3,1 também fala, vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos, filhos eleitos, escolhidos do Senhor, para viver uma vida de abundância, uma vida diferente, uma vida feliz aqui na terra. Pecamos, mas tem que ser um acidente, não pode ser um hábito na nossa vida, porque o pecado, ele gera a morte. E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então eu quero orar com você, você que vive hoje numa vida de um hábito de pecar e acha normal, e acha que pode viver a sua vida pecando, caindo, tropeçando e se levantando, eu te convido a dar um basta nessa noite, a ter uma vida transformada, a ter uma vida feliz ao lado de Jesus, sem viver na prática, no hábito do pecado. Praticar por acidente, pedir perdão e o nosso Pai nos perdoa. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor deu o seu único Filho amado para morrer naquela cruz por todos nós. Senhor, o Senhor se entregou ali naquela cruz, o Senhor morreu no nosso lugar, o Senhor se doou no nosso lugar. O Senhor, quando gritou ali naquela cruz, está consumado, e todo o nosso pecado foi levado ali naquela cruz, e o Senhor pagou um alto preço, a preço de sangue, pela minha vida, pela vida das minhas irmãs. E nessa noite, Senhor Deus, eu quero ministrar na vida de cada uma das mulheres que estão nos ouvindo, cada pessoa que nos ouve nessa noite, que nós podemos viver sem viver num hábito de pecado, Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos dá força, nos encoraja,
nos abençoa, nos ensina, nos modela a vivermos uma vida em abundância ao teu lado, Senhor. Nos perdoa. Nós colocamos diante do Senhor a vida de todas as mulheres nessa hora. Aquela mulher que vive sofrendo, que vive achando que não tem mais sentido na sua vida, que não tem mais esperança na sua vida. Nós, como as mulheres do Senhor Jesus, nós queremos declarar que há esperança para você, que há esperança de uma vida nova, de uma vida transformada e renovada em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa todas as mulheres da IBME, todas as mulheres, Senhor Deus, que estão neste mundo, nesse momento, Senhor Deus, tão carente da tua graça e da tua misericórdia. Eu abençoo cada uma em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.